Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Hoje o nosso episódio de número 24, continuando o tema do episódio 23, Conversão e a Ética da Verdade, parte 2. Bem, no último episódio, nós iniciamos o tema da verdade, lembrando que são 3 valores fundamentais que compõem o modelo de Cristo, não é? A verdade, justiça e bondade. Nós já tratamos do conceito de justiça e já tratamos do conceito de bondade. E agora nós começamos a tratar do conceito de verdade, que é o que nós faremos no episódio de hoje. Meu nome é Timóteo Madaleno, eu estou fazendo um papel de mediador aqui nesse podcast, mas na mesa, juntamente comigo, eu tenho aqui alguns amigos, professores, pastores, amigos, né? Laércio Guimarães, né, que ajuda. Eu vou colocar qual é a formação do Laércio aqui embaixo, para a gente gastar um pouquinho menos de tempo com isso. Nessa altura, para quem quiser saber mais longamente a nossa formação, a gente tem 23, pelo menos 22, né, 23 episódios anteriores em que a gente falou ou inseriu aqui, né? Além do Laércio, nós temos o professor, pastor Cláudio Ivan de Oliveira, né, que está fazendo, desde o episódio passado, uma exposição. Vou falar a respeito disso daqui a pouquinho, o sentido disso. E também o professor e pastor Anderson Cleiton Pires, aqui do meu lado. Bem, como eu falei no episódio anterior, a gente adota um método, né, para construir a conversa. A gente está fazendo primeiro, sempre, uma conversa que vai focar o diagnóstico de uma sociedade, de uma cultura dentro da qual nós estamos inseridos. A gente quer fazer um diagnóstico porque nós acreditamos que o Evangelho ele é poder de Deus para salvação, para cura. Cura de quê? Cura de quem? Da pessoa. Mas se a pessoa precisa de cura, ela tem que se admitir como doente, não é? Uma pessoa carente desse olhar terapêutico que vem de Cristo, de Deus através de Cristo, não é? Mas como é que a gente pensa isso inseridos em um mundo complexo, onde a doença e a saúde se confundem, né? Onde se criam mecanismos para a gente não saber mais direito o que é saúde, o que é doença, onde as coisas se normalizam de tal maneira que aquilo que deveria ser considerado como doença do ponto de vista da fé, do ponto de vista da vida social e cultural, às vezes é identificado como o contrário da doença. O são é identificado como doente, né? E o doente é considerado como são. O próprio Cristo vivendo nessa sociedade, ele seria considerado qual dos dois? Um doente ou um são? São questões como essas que a gente está tratando aqui. E para a gente separar bem, veja bem, do ponto de vista da fé, do discernimento que vem da fé cristã, do Novo Testamento. Como é que a gente separa as duas coisas? Para a gente saber isso, a gente primeiro precisa entender o que caracteriza essa cultura e como isso está influenciando, impactando a subjetividade de cada um de nós. Nenhum de nós pode ser pensado fora dessa cultura, fora desse contexto social. No episódio anterior, o professor Cláudio estava apresentando, a partir de um texto de referência, a ideia de uma sociedade baseada na aletofobia, na mentira. Portanto, eu preciso esconder quem eu sou para me projetar como um personagem que tem uma melhor chance de ser aceito para atender às demandas de performance, né? Dentro de critérios daquilo que é considerado aceitável, atraente, agradável. Então eu falsifico a minha própria identidade para esconder o meu déficit, para me apresentar de determinada maneira. Ou seja, uma vida que se funda não nesse valor fundamental que está no modelo de Cristo, que é a verdade, mas no contrário disso, que é a mentira. Então esse raciocínio ele ainda está em desenvolvimento. Eu acho que o próprio professor, pastor Cláudio, pode fazer talvez uma rápida síntese para ver o que a gente precisa lembrar de chave para continuar o raciocínio, né, esse diagnóstico dessa sociedade do ponto de vista do valor que é a verdade. Como de praxe, acho que o professor Anderson quer fazer alguma consideração inicial, né? Vamos lá. Bem, é interessante a gente lembrar do conceito de encaixe, né? A sociedade em que tudo isso está acontecendo é uma sociedade que
adota critérios de encaixe, como também adota critérios de desencaixe, né? Então, mas é a cultura que arregimenta os valores. E é ela que estabelece quais são os valores que devem ser objeto de uma seleção daqueles que não são objeto de uma seleção, né? Então, o que que isso indica? Indica que o indivíduo, pessoa, agora se tornou passivo. Se tornou passivo e se tornou objeto. Deixou de ser sujeito. Então, agora ele espera adotar os predicados que tornem a sua adoção possível. Porque sem essa adoção não haverá possibilidade de haver encaixe. Sem os critérios e sem os predicados, a pessoa vive perambulando na sociedade, à margem da sociedade, à margem da cultura. Ela não pode usufruir nem das benesses da sociedade e nem dos valores de uma cultura. Então ela vive à margem, ela não é considerada, ela se transforma numa pessoa não pessoa, ou uma pessoa que se torna invisível. São conceitos oriundos de boa parte dos pensadores que vêm lá do marxismo, que estão mais ou menos situados ali na década de 60, 70 do século passado. Eles usavam muito esse conceito. E, portanto, nós temos uma sociedade que se fecha contra a possibilidade e ainda se tem uma contradição aqui, né? Porque quando se falava lá atrás, na década de 60, 70, se falava da sociedade aberta, era uma sociedade de inclusão, né? Inclusão da diferença, do contrário. E o que a gente viu acontecendo com o tempo é que essa sociedade pseudo-aberta se tornou cada vez mais preconceituosa, se transformou cada vez mais excludente, né? Quer dizer, ela não exclui de forma violenta as pessoas, ela não exclui na base da violência verbal, da violência corpórea ou da violência simbólica, não. Ela exclui simplesmente à medida que não considera adotável um protótipo de ser humano que tenha uma funcionalidade para ela. E esse é o critério. Professor. Então, o último conceito que ficou para ser um pouco mais trabalhado é o de compulsão aletofóbica. Compulsão aletofóbica. Exato. O conceito de compulsão, então, ele sugere a existência de um comportamento fora de controle, um comportamento caracterizado pela inevitabilidade, não é? Se relaciona à ideia de um hábito, a ideia de uma ação que se realiza, mas sem a sobriedade. Quer falar, professor? Não. Sem a sobriedade da ponderação, quer dizer, a possibilidade de evitar, não é, esse movimento que de alguma forma pode ser inconveniente. Mas o que é então a compulsão aletofóbica? Caracteriza esse movimento fora do controle, fora de controle por parte do indivíduo, à medida que ele interage no cotidiano, descobre o seu déficit e a sua ausência de predicados e passa estrategicamente a assumir predicados alheios para aumentar, do ponto de vista da sua apresentação pública, a sua performance, não é? A sua boa apreciação. Mas eu quero ainda salientar esse componente da compulsão. Por que é que essa política da mentira se torna fora de controle?
lembre-se da liberdade em descontrole, não é? A liberdade em descontrole, então, é um movimento de escolhas que não se limita por um princípio de bem e mal permitido e proibido, de maneira que as escolhas passam a ser, na verdade, de natureza instintiva. Eu escolho aquilo que resulta em sensações de alto potencial. Ora, à medida que eu faço isso, essa racionalidade de transgressão na qual eu estou operando, ela passa a produzir um vício. À medida em que ela se repete, não é? Se produz um hábito, uma ação reflexa, uma ação não refletida, que é disparada a cada momento do cotidiano em que o indivíduo identifica que o outro tem o predicado que ele gostaria de ter. De maneira que o movimento de artificialização das identidades, ele se torna uma forma operativa fora de controle, de forma generalizada na sociedade, nos encontros em que esta se torna, então, a sociedade da mentira. A sociedade... Eu gostaria de terminar a minha fala, então, aqui, fazendo uma leitura, tocando aqui, né? Em que há uma definição aqui que o professor Anderson faz do conceito de aletofobia, que pode ser relacionado a tudo que eu disse. A aletofobia é um conceito criado para caracterizar uma lógica de interação estabelecida em um contexto psicossocial determinado por um alto grau de competitividade, baixo índice de capital afetivo e com probabilidade inexistente de ocorrer relações autênticas. Não é? Quer comentar, professor? Pois é. Então é importante a gente tomar consciência sobre os efeitos colaterais dessa compulsão litofóbica, né? Os efeitos, quando todos passam a viver dessa forma, alitofobicamente, eles vão construir relacionamentos artificiais, eles vão valorizar muito pouco o capital afetivo, não vai ser determinante para produzir a unidade e o encaixe afetivo do ponto de vista das interações. E, infelizmente, vai gerar uma ilusão de que a vida é sustentável nesse espaço, nesse ambiente, mesmo que determinado por esse tipo de valor. E é mentira. É mentira. Agora, é difícil também definir o conceito de autêntico, né? O que é o autêntico? É aquilo que apresenta características do indivíduo que não podem ser achadas na cultura familiar, na cultura social, na cultura religiosa. Afinal de contas, o que significa o autêntico, né? São coisas complicadas, né? Porque quando a gente coloca um conceito para ser pensado à luz do outro conceito, então a autenticidade para ser analisado à luz da aritofobia enquanto uma patologia que alcança o indivíduo e forma um corpo social determinado por uma anomalia cultural, todo mundo se escondendo de todo mundo. Então nós temos aí uma dificuldade. Por quê? Porque a nossa consciência, o nosso itinerário, a nossa biografia, o nosso eu, que se compreende uma pessoa no mundo, um indivíduo no mundo, ele recebe heranças, ele recebe valores. Afinal de contas, nós vivemos essa condição que é inalienável. Nós somos pessoas que se relacionam inevitavelmente. A relacionalidade é uma prática que nós não conseguimos nos privar dela.
Nós precisamos do outro, nós precisamos do contato, da interação, para amadurecer como pessoa. Então, a gente tem que entender para não se pensar que a gente está radicalizando, afinal de contas, qual é o problema em imitar determinados predicados de determinadas pessoas? Qual é o problema? Bem, quando a gente faz disso uma regra para conquistar e afirmar uma identidade social que ela é falsa, porque ela é só útil no espaço da competição. Fora do espaço da competição, ela deixa de ser útil. Por isso que ela é falsa. Por isso que, se é esse o critério, então, aí sim eu entendo por que ela é inautêntica. Porque ela bifurca, ela cria dois mundos, duas formas de viver, dois etos, dois eus. Um que acaba sendo colocado em relação de contradição com o outro. Nesse caso aí, a verdade definida pelo Novo Testamento significa uma costura, um reparo feito na consciência para restaurar o eu de si mesmo. E aí nós temos o conceito de aletheia. Quando há um realinhamento, né, entre a consciência do eu e o modo do eu se apresentar para o mundo de fora. Então, é uma relação de continuidade, de coerência. Os meus valores são descobertos tanto no espaço privado quanto no espaço social. Eles são identificados ali. Não há aquela estranheza, mas lá no espaço social eu te vejo dessa forma, aqui eu te vejo de outra. Lá você não tem um capital afetivo, aqui você tem. Você é um cara atencioso, afetuoso. Mas lá fora, parece que você nem alma tem. Então, tudo isso precisa ser pensado, porque isso se tornou uma doença, um vício, uma cultura, um hábitos. Hábitos é esse comportamento quase que instintivo, não pensado, um comportamento que não pondera os efeitos colaterais dessa identidade social que se assume para tirar vantagens, para ter encaixe e etc. Bem, se a gente caminha para essa direção, nós vamos ter problema, porque quando chegar o dia em que a gente for requerido da gente, né? Vamos pensar hipoteticamente o dia do juízo. Nós vamos ter que saber qual dos dois vão ser julgados. Se é o eu inautêntico ou se é o eu autêntico. Se é a escolha por um estilo de vida inautêntico. Certamente é o ser inautêntico que será julgado. É uma questão. Agora, há pouco você estava fazendo a relação entre a letofobia e abaixo do capital afetivo, né? Podia explicar melhor como que isso acontece? É por causa da competitividade ou tem mais coisa aí? Sim, porque, primeiro, você tem que fazer um jogo sujo. Você tem que extrair predicados alheios sem que o outro perceba. Então você tem que... Outra coisa, você tem que furtar a atenção dos outros, baseado na equiparação de predicados que te colocam em pé de concorrência. Eu com ele. Então, o que é o afeto? Quando a Bíblia fala sobre o amor e define sobre o amor, se fala que o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se conduz inconvenientemente. Nós vamos tratar essa palavra, essa expressão conveniente, inconveniente, porque é uma palavra que determina basicamente a vida de um convertido. Não é isso que convém aos santos, ou
Então a gente sabe exatamente que há determinados comportamentos que desautorizam o nosso discurso. Então o comportamento litofóbico, ele desautoriza o discurso, por quê? Porque você sempre tem que atuar nas sombras. Você nunca está atuando à luz do sol, em pleno meio-dia. Você está tendo que fazer um esforço tremendo para esconder de você e do outro o fato de que o que está sendo mostrado é a expressão máxima do engano, da ilusão e da falsidade. Uma coisa interessante aí, hein? De você mesmo e do outro, não é só do outro, ou seja, Sim, você esconde si mesmo. sim. Deixa eu dar um exemplo aqui, só para ver se eu consegui captar a ideia. Por exemplo, um casal que quer se mostrar muito bem na vida, que está tudo bem, e ele se apresenta para o outro como se tivesse tudo bem, quando na verdade não está. Isso é um comportamento letofóbico. Também. Né? Ele pode... Mas veja bem, é porque existe um padrão de casal perfeito. E sua religião faz parte do cardápio religioso. Então ele tem lá um modelo de casal perfeito. Esse modelo é um modelo construído. Está lá, faz parte eu diria, do cardápio da cultura de família que a religião comercializa. Comercial de margarina. Exatamente. Aí você adota aquele comportamento e se apresenta com ele para os outros. Nesse sentido ele é litofóbico. Ou seja, uma competição. Se eu não estiver bonita aqui na fita para me apresentar para os outros, eu e minha esposa, né, aquele outro casal ali que está se apresentando bonito, eu vou ficar para trás. Eu preciso competir com aquele outro casal. Então, nesse sentido, essa lutofobia pode ser compartilhada também. Sim, e eles vão ter mais a preferência dos outros do que você. Você e sua esposa serão considerados menos necessários do que eles, né? Só completando, você falou da relação do amor, como é que o amor se porta em relação à justiça, à injustiça. Logo na sequência ele vai dizer, o amor se alegra com a verdade. Com a verdade, exatamente. Voltando, eu acho que eu estou voltando a um tema que você chegou a tocar anteriormente, não é? O que é esse eu autêntico? Quer dizer, nós não estamos aqui defendendo a existência de uma essência que precede as interações sociais, uma autenticidade metafísica no ser humano, não é? Que nós nascemos com ela, não é isso. Porque eu estou entendendo que o próprio eu autêntico, ele também é resultado de uma decisão de imitação de um modelo. Não é? Você falou, seres imitadores de Deus. Então nós temos um modelo, fazemos escolhas, valores, estilos de vida. Esse eu autêntico, ele não é uma essência metafísica que nós viemos ao mundo com ela. Só complementando, sei que você vai fazer algum comentário muito importante agora. Mas para não perder o momento. Quando ele falou isso, eu estou lembrando. Ao mesmo tempo, eu acho que também não há uma defesa de que há uma forma rígida de interagir que me impeça de modular a identidade a partir do discernimento da lógica de cada espaço em que eu estou. Lá na teoria do sistema de estruturação de crença sócio-interativo, passa a ideia de que uma pessoa rígida que não discerne a lógica do ambiente, ela também não é uma pessoa saudável. Só que ali eu não estou falsificando, criando um personagem, eu não estou fragmentando. Ali você discorda do Maffesoli. Você fala, não há atomização da identidade, não há fragmentação do eu, não é isso. Existe uma forma de operar através de várias lógicas de interação, mas é a mesma pessoa. Então, em cada ambiente onde eu entro, eu posso observar como me manter ligado, tendo como referência o modelo de Cristo, ainda que ali naquele espaço eu não possa interagir da mesma maneira como eu estou interagindo aqui nessa mesa. A forma de interagir com vocês, que são meus amigos há mais de 20 anos, alguns bem mais, né, é diferente da forma de interagir com meus alunos na sala de aula. Que é diferente da forma como eu vou interagir no espaço da minha casa com a minha filha e minha esposa. Então, aí eu não estou falsificando a identidade. Eu não estou criando personagens que falsificam quem eu sou. Eu estou discernindo a lógica do ambiente. Né? Eu não estou construindo uma vida na mentira, necessariamente. São duas coisas diferentes. A identidade litofóbica, ela importa predicados por uma questão
de sobrevivência do eu num contexto em que, se isso não for feito, ela não sobrevive. É um contexto de competição. Você não está competindo com a sua esposa e com sua filha quando você está na sua casa. Quer dizer, em tese não. Em tese não. Você entende? E essa adaptação a cada espaço, ela denota sobriedade cognitiva por parte de quem tem a habilidade de saber como tem que se comportar em cada espaço. Isso é recomendação da fé, o apóstolo faz isso. Então vejam bem como vocês estão atuando. Vejam, olha, não de forma inconveniente. Então a inconveniência pressupõe a não assimilação da lógica daquele espaço. Do espaço A, do espaço B, do espaço C. E aí você fala assim, esse cara deve ter algum problema. Ele não identifica a lógica dos espaços. Por isso ele não consegue sobreviver. Por isso que ele tem problema. Por isso que ele está com dificuldades em termos de sociabilidade na família, no emprego, na vida social e etc. Jesus, quando ele chegava na casa de Maria e de Marta, ele sabia. Ele tinha uma forma diferente. A voz, a forma de sentar, a forma de interagir era uma. Quando ele estava na casa de Nicodemos era outra, ou na casa do Zaqueu era outra. Quando ele estava no espaço mais privativo com os discípulos era uma, quando ele estava na multidão era outra. Ora, é assimilar a lógica de cada espaço. Isso denota salubridade cognitiva, capacidade de se adaptar hermeneuticamente a cada demanda, espaço-temporal. É isso aí. Agora, no caso de imitar Deus, sabe, a imitação, quando nós imitamos a Deus, nós não imitamos a Deus para nos promover. Essa é uma diferença. Isso não é a litofobia. Nós imitamos a Deus porque em Deus, em Cristo, a identidade que nós importamos com os seus predicados é para servir o próximo e não para competir com o próximo. Notem a diferença? Diferente. Porque naturalmente, se não fosse pela adoção de predicados de Deus e de Cristo na minha vida, dificilmente eu faria certas coisas que eu faço em favor do outro, para benefício do outro. Isso também, nesse caso, fica claro que você está imitando, que você está tendo um modelo. Você não está usurpando aqueles predicados de Cristo como se fosse seu próprio, né? Não existe o self. Uhum. Esse conceito de self é um conceito burro criado pela psicologia. Não existe o self. Uhum. O si mesmo. Não existe a essência, a minha essência. Que essência? Onde é que está isso? Nós temos uma contingência, nós temos uma vida social, nós temos heranças de tradições. Temos N variáveis para pensar como sendo importantes condicionantes para formar a nossa própria identidade, como indivíduo, como pessoa social. Como indivíduo que se apresenta ao mundo. Eu acho que o professor queria... Só um toquezinho rápido, né? Quando você imita Deus, quando você se torna um pequeno Cristo, você inverte a lógica da competição. Porque ao imitá-lo, você se coloca à disposição de levar o prejuízo. Você não está lá para vencer, você está lá para... O maior é o menor, é o que serve mais. Aliás, o que ele nos ensinou é perder, né? Vocês têm que aprender a perder. O maior é o menor. Veja bem, a lógica da sociedade que nós estamos inseridos hoje, não. Você adota predicados para ganhar, para tirar vantagem. A vantagem comparativa te coloca em evidência social, com mais capital social. Essa é a lógica. Agora, aí você imita Jesus para levar prejuízo. Sim. Tudo começa com a cruz. Assuma a sua cruz. Esse negócio não vai dar certo. Numa competição, por exemplo, eu já vi alguns casos de... A gente vê muito isso no meio acadêmico, né?
Por exemplo, quando a pessoa chega para falar alguma coisa sem citar de onde ela tirou. Ela leu, ela viu uma palestra de alguém, ela aprendeu com alguém e ela cita como se fosse ela falando. Isso aí é um comportamento aletofóbico, né? Provavelmente. Mas, entre aspas, provavelmente, mas entre aspas. Porque se trata de uma relação onde também pode haver aproximação de comunicação, porque há uma relação de discípulo e mestre. E isso é muito normal. O mestre ser copiado pelo discípulo. Então, é copiado na forma como ele anda, na forma como ele se pronuncia, na linguagem que ele criou. Não há problema nesse sentido, porque você está copiando um mestre. A relação e não há intenção de sobrepor ao mestre para ter uma vantagem sobre ele. Não. Porque todo mundo sabe exatamente quem é o discípulo e quem é o mestre. Né? Tem um chamado para isso. Imitem, porque eu Exatamente. O Paulo fala. Passando o modelo para frente. O problema, então, é quando ele vai imitar e usurpar como se fosse uma ideia própria. Tudo na calada da noite. Ou seja, estou tudo na calada da noite. Né? Eu quero parecer bonito aqui para todo exatamente, mundo. Né? Exatamente. Agindo na sombra. Na sombra. Tudo, assim, é tudo na sombra. Você entendeu? Então, por isso que é relativo aquela coisa da imitação. E esse comportamento ele pode se tornar, como o professor Cláudio estava falando, compulsivo. E a pessoa não consegue mais viver vira vício. Vira vício, né? Compulsividade, Ou seja, em toda relação ela vai querer ter vantagem e para isso ela vai usurpar predicado dos outros e apresentar como se fosse seu. Sim. É isso, né? Isso é um problema que a própria democracia criou para a gente. Porque nós temos um modelo da maioria para influenciar o indivíduo. Esse modelo da maioria é um modelo que a gente tem que importar para se adaptar. Entende? Importa para se encaixar. Então, sem a importação, não há possibilidade de encaixe. Encaixe social. E o que é perturbador é que o modelo de Cristo destoa do senso comum, do que deve ser o modelo para a maioria. Então, imitá-lo implica em criar um transtorno para si mesmo, né? Uma vida mais sofrida. Você acaba participando do sofrimento dele, né? Também dessa maneira, né? Sim. Isso está implicado dentro do conceito, a mística do ser em Cristo. É participar do sofrimento, sobretudo do sofrimento, né? É porque é um conceito que surgiu, um cara chamado Kesman, Ernest Kesman, que foi um grande exegeta contemporâneo do Bultmann, né? E ele criou, na interpretação que ele faz da ética do Novo Testamento, ele criou um conceito muito característico daquele espaço, daquele tempo, que é o conceito de angústias escatológicas, né? Quer dizer, os discípulos, quando sofriam, o Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos, né, que os nossos sofrimentos do mundo presente não são comparáveis com a glória que há de ser revelada. Aqueles sofrimentos lá é associação, são sofrimentos característicos de um tempo que sinaliza o desfecho escatológico da história. Portanto, deve ser compartilhado por todos os cristãos. E quem não participa desse sofrimento, ou desse sofrimento escatológico, é porque deve perguntar se faz parte, se ele está integrado no corpo de Cristo. Porque se ele está integrado e não está sofrendo, tem alguma coisa de errado aí. Existe uma mentira nisso aí, né? Boa colocação. O aletofóbico, então, ele é um mentiroso compulsivo. Ele não consegue viver sem a mentira. Dissimulado. É dissimulado. Ainda, né? Ele não consegue viver sem mentir, sem enganar, sem trapacear. Eu tive um conhecido, muitos anos, de 20 anos atrás, mais de 20, de quase 25 anos atrás. Mais ou menos é o tempo que eu não vejo esse rapaz. E que ele tinha esse hábito de começou a desenvolver o hábito de conversar exatamente como eu. Aí não nesse sentido de relação mestre e discípulo, mas com a intenção de
fazer jogo sujo, para as pessoas começarem a olhar para ele com mais apreciação e admiração do que ele percebia elas olhando para mim. Quer dizer, isso é produzir uma ilusão, né? Ilusão de ótica. Nossa, você está falando igual fulano. Como é que você consegue? Não, eu falo melhor, presta atenção, eu falo melhor do que ele. Né? Então, daí é complicado isso tudo, né? Quer dizer, verdade, o conceito de verdade, ele é muito forte, ele é muito sugestivo, porque ele estabelece uma lógica de interação pessoa e mundo baseado na permanente necessidade de expor o que está oculto. E a litofobia é exatamente o inverso. É de esconder o que está exposto. A fragilidade, a fraqueza, o defeito, a deficiência. É por isso que a competição, o contexto de competição favorece a letofobia. Exatamente. Né? Porque ninguém quer se ver na desvantagem, né? Todo mundo quer se mostrar mais do que é para conseguir algum benefício. Isso aí, Lécio, isso aí. Um personagem no cinema que talvez seja o protótipo, não é, desse movimento de flutuação ôntica das identidades, que é a personagem mística da série X-Men. Ela tem o poder de assumir a forma, o modo de se comportar, não é? O ethos dos outros. Então, o componente da autorrejeição está nela, aparece ao longo da série, não é? Ela não tem a beleza que o outro tem, mas ela está sempre se alterando. Parece que isso se torna compulsivo, inevitável. No segundo X-Men, lá no início, há um momento em que ela entra na tenda do Wolverine e ela assume a forma da Jean, que é a mulher que o Wolverine ama, não é? Então veja bem, a racionalidade transgressiva dela, ela se apresenta como outra para obter a experiência do prazer. E à medida que a personagem faz isso, acredito que um momento no qual ela fosse confrontada com a necessidade de deixar essa prática, ela resistiria, porque a quantidade de benefícios que ela ofere com esta indefinitividade, com esta possibilidade de flutuar onticamente e oferir uma quantidade imensa de benefícios, né? Produziu um vício, uma dependência. A cultura de alitofobia, que produz comportamentos alitofóbicos, ela preconiza a indefinição identitária como valor. Valor cultural. Quando se fala de valor cultural é porque todo mundo tem preferência no olhar das pessoas. Então isso é um valor, é um fenômeno de valor cultural. É porque tem a preferência, passa a ter uma preferência de apreciação coletiva, né? A litofobia deduz do comportamento litofóbico, se deduz predicados que são incorporados para tirar o outro de cena, para me colocar na frente do outro. Lembra aquele burrinho do Shrek? Ele é meio litofóbico, né? Quem é que vai lá com o Shrek lá libertar a princesa do castelo com o dragão lá? Ele, quem? Ele tem um pouco disso, né? Ele era psicanalista, aquele burrinho, não era? Será que tem alguma coisa a ver? Não, né? Mas ele era assim, alitofóbico, e eu penso que ele era alitofóbico porque ele queria conquistar o olhar afetivo, inclusivo, acolhedor do próprio Shrek. Então, como burrinho, isso não ia acontecer. Então, o que ele precisava?
adotar predicados de um cavalo. Ele não vira um cavalo, o grande sonho dele. Exatamente. O grande sonho dele era deixar de ser burro e se transformar num cavalo. Ele até se transforma por um breve tempo, né? Shrek 2, né? Depois ele volta a ser burro de novo. É só uma coisa que me ocorreu, né? Porque a gente está falando de aletofobia, é uma patologia muito típica do nosso tempo. É claro que existem pessoas... Uma patologia social, né? Uma patologia social. Mas que se apresenta de maneira mais evidente em algumas pessoas. Na né? forma de comportamento Na individual. forma de comportamento individual. A gente corre o risco de ficar procurando quem é o aletofóbico. Então tá aqui uma pessoa que é caracterizada por isso. Tá aqui o burrinho. Alguém que parece o burrinho. E talvez isso desvie um pouco a atenção de um fato. Eu falei lá no início que nenhum de nós está isento, imune, né? Nenhum de nós está imune à cultura a qual nós estamos inseridos. Então eu acho que tem uma questão mais importante do que identificar quem é o personagem que evidencia isso com mais clareza, que é perguntar o quanto de aletofobia está presente em cada um de nós. Será que é possível não ter nenhuma aletofobia em alguém que está inserido nessa cultura? Nós incluídos? Essa pergunta que eu fiquei. A resposta parece ser: quanto mais comprometido com a fé cristã, mais descomprometido com a cultura da aletofobia eu me torno. A cura está no modelo. Está no modelo. Eu fico mais curado quando eu vou me aproximando dele. É isso aí. Esse é o poder curativo da conversão. Um outro ponto aí que você mencionou agora, a gente começou falando em aletofobia como absorção de predicados, mas você mencionou também valores, né? Ou seja, valores que não são meus, que eu não cultivo, mas valores de outra comunidade, de outro grupo que eu trago para mim e digo que valorizo aquilo para eu me sentir inserido. Também caracteriza um comportamento aletofóbico, né? Sim, mas Laércio, o mais triste de tudo isso, é saber que essa doença, a litofobia, ela vai produzir outras doenças mais complicadas. A rejeição e a autorrejeição. E quanto mais a pessoa estiver envolvida com a sua doença, se alimentando dela dia a dia, mais a probabilidade dela desenvolver outras psicopatologias, como a depressão, vai ficar muito maior ainda. Em algum momento vai haver uma necessidade dela se esvaziar do ponto de vista da sociabilidade, dela viver sozinha, se ostracizar, viver num mundo só, um mundo individual dela, só dela. Ela não querer ninguém perto, não querer ninguém próximo, não querer estar com ninguém. Quer dizer, são desdobramentos, são efeitos. Então, quando a gente aponta para o comportamento aletofóbico, a gente está dizendo, olha, existem coisas mais complicadas que podem ser geradas na psicologia humana a partir desse problema aí, dessa psicopatologia social. Então, veja bem, o Fromm, ele foi um idealista, né? Porque ele chegou a admitir a hipótese de sonhar com uma sociedade sem doença, né? Uma sociedade privada de doentes, sociedade sadia. Mas faltou essa análise para o Fromm, né? Faltou essa análise que nós fizemos hoje aqui para o Fromm. Não existe possibilidade de se viver a saúde fora dessa pavimentação que nós chamamos de verdade. Não dá pra gente viver o tempo todo mentindo pra gente. Não dá pra gente viver o tempo todo mentindo pro meu pai, pra minha esposa, pro meu filho, pro meu amigo, para os outros. Isso vai gerando uma pressão, isso vai gerando perguntas impiedosas do eu pro eu mesmo, que vai redundar numa auto-rejeição muito forte, uma autocondenação muito forte, uma autopunição muito forte.
Então, o futuro de alguém que criou esse comportamento vicioso, o alitofóbico, é um futuro muito sinistro. É um futuro muito cinza. É um futuro de juízo. É um futuro de julgamento. É um futuro em que o risco de se perder a própria... Quando não se perde a vida, se perde a vontade de viver. Aí a pessoa desenvolve uma depressão e vai morar no quarto escuro. Então, em todos os cenários, esse comportamento ele aponta para problemas. Em todos os cenários. E ele é um comportamento que não tem o seu viés libertador, terapêutico, não tem. Ele vai adoecendo e adoecendo mais e produzindo mais doenças. Um abismo vai puxando o outro. Diferentemente da ideia, da verdade, que vai tirando para fora aquilo que está escondido, para que tudo seja revelado. Para que o eu viva à luz do sol da verdade. E aí, não me interessa, porque eu tenho consciência que estou inserido dentro do espaço de pessoas imperfeitas, onde pessoas imperfeitas desenvolvem afeto por pessoas imperfeitas. Está lá naquele artigo. Então, o que é o afeto? O que é viver no amor? Significa compartilhar a imperfeição dos indivíduos. A gente se aceita na nossa incompletude. A gente se aceita no nosso déficit ontológico. E esse déficit ontológico não se torna critério para inclusão. Se torna critério para solidariedade, solidarismo. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O estado das pessoas frias, pessoas que não se abraçam, pessoas que não pegam na mão uma das outras. Não é essa a noção que a gente tinha e que se tem aqui do Sul, do Rio Grande do Sul? Eu acho que no seu caso, você pode falar muito melhor do que nós, né? Você morou um bom tempo. Eu morei por muitos anos. Isso considerando que esse episódio provavelmente está chegando às pessoas um tempo depois da tragédia, sim, né? Sim, Lá do Rio Grande do Sul. mas veja bem, os gaúchos sempre foram julgados como sendo as pessoas sem alma da nossa sociedade, do nosso país. No entanto, olha lá o que eles estão fazendo, olha o show de generosidade, de solidariedade que eles estão dando para o Brasil. Mas teve que entrar em cena o quê? A negatividade. Teve que entrar em cena um cenário de imperfeição, de pessoas em situação de déficit ontológico, eu diria, que não tem o que fazer a não ser compartilhar o pouco que se tem. É um pegando na mão do outro, mas em condições precárias. Quer dizer, se existe um acontecimento que precisa reverberar, precisa produzir efeito de demonstrações por todo o nosso país, é o que está acontecendo lá. Eles estão dando exemplo de fé cristã. Eles saem para ajudar. Eu vi um rapaz falando assim, eu estou saindo, eu não sei o que eu vou fazer e nem quem vai precisar da minha ajuda. Eu estou saindo para ajudar. Não sei quem que é que eu vou ajudar, mas eu estou saindo. Eu não conheço o nome, não sei o endereço, não sei quem é a pessoa, mas estou saindo para ajudar. Correndo o risco de pegar a doença, de ser exposto à violência, porque ali os demônios que querem aproveitar da tragédia saem, né? Sim. Risco da violência, de doença, de tudo. O que é isso? Viver no capital afetivo. Portanto, quando a gente se admite imperfeitos, nós não perdemos, nós ganhamos. Olha aí. Lembrei se o alitofóbico de insuficiência. Insuficiência, exatamente. Olha aí o que o alitofóbico não quer entender. Que ele tem maior ganho quando se entrega. Ele vai lá e fala assim, algema, eu cometi esses pecados. Aí o cara fala assim, não, passa o tempo. Não precisa mais não, você está livre. Você entende? Então o ganho é maior. Não o ganho na perspectiva do capitalismo, da economia capitalista.
nessa perspectiva. No ganho no sentido do encaixe afetivo. Ele é mais aceito, ele é mais ajudado, ele é mais amado. Portanto, as suas feridas têm uma possibilidade de serem curadas pelo encaixe, o encaixe afetivo. O perfeccionista, ele tem mais chances de ser letofóbico, de se tornar letofóbico? Com certeza, com certeza. A gente vai trabalhando, eu penso, esse conceito de perfeito, imperfeito, perfeccionista, que isso tudo faz parte do lixo de um puritanismo, né? Um puritanismo cultural, mentiroso, que esconde a atração irresistível que eles têm, as pessoas que compõem esse sistema, têm por tudo aqueles que eles escondem. Eles pregam uma sexualidade limpa, com pudor. Mas na casa, quando chega lá, a primeira coisa que faz é abrir a telinha para ver pornografia. Prega uma fidelidade, mas quando chega lá em casa, abre a telinha para ver homenagem a Troá. Orgia, experiência swinger. Vivem na base da mentira esse pessoal. Está na igreja, né? Está protegido do juízo de Deus. É o que eles acreditam, né? Então, dentro da Arca de Noé, conceito que a gente usou anteriormente, né? Quem está dentro da Arca de Noé está protegido, né? E é uma grande farsa. Fiquei numa dúvida aqui, se o professor Cláudio terminou a exposição dele, a gente acabou começando a conversar. Terminei. Que direção a gente toma agora? Não sei. A gente está trazendo vários temas. Não sei se o professor Anderson quer. Eu acho que eu vou explorar um pouco mais o conceito de verdade agora. Tá. Porque o conceito de verdade é um conceito que a gente escutou ele muito nos filmes americanos, né? Sessão da Tarde, lembra? Sessão da Tarde, né? Eu vejo um filme daquela Sessão da Tarde, né? Aqueles filmes também do Segunda-feira, não sei o que, né? Como que é? Aqueles filmes. Não é da minha época, não. Você é mais novo. A letofobia aqui, ó. Mas que você já tem 50 anos, meu filho. Você joga mais leve aí, viu? Eu tô tentando ser letofóbico, Deixa, quem que deixa? Deixa eu ser letofóbico. Então. Era tela quente? É tela quente. Na segunda-feira, né? E Supercine no sábado. Exatamente. É sempre quando o conceito era evocado, o conceito de verdade era evocado, estava sempre numa situação de quê? Um juiz, um promotor, um advogado, um réu e uma plateia ouvindo. O julgamento, o processo, né? E ali aparecia, no final das contas, a versão que definia o que era verdade ou não. Para o que foi, a priori, foi apresentado como crime. E a gente sempre associou a verdade à questão do discurso, da linguagem. Não, você está mentindo, você está faltando com verdade. Inclusive, né, é um termo que eles usam muito, né? Está faltando com verdade. Então, a gente precisa aprender que o conceito de verdade no Novo Testamento, primeiramente, tem que ser pensado do ponto de vista fenomenológico. O que é verdade e quais são as suas características. Essa não é a pergunta de Pilatos? Mas o sentido lá... o pessoal quer dar um sentido filosófico, que não é o sentido que o Pilatos dá. O sentido de... muitas pessoas trazem várias versões. E qual é a versão verdadeira? Qual é a versão que eu devo acreditar? E lá é um contexto de julgamento. De julgamento. Então não tem nada de filosofia. Aí vem os pregadores que gostam muito de filosofia e falam assim, aqui é uma questão filosófica. Não tem nada de questão filosófica ali. Mas enfim...
pensando a verdade no ponto de vista da fenomenologia, nós vamos tentar identificar e entender o que é a verdade. A verdade dentro do contexto da vida, do mundo da vida. E aí ela inclui comportamento, ela inclui interiorização de valores, ela inclui ética, senso ético para interagir. Senso ético aqui eu estou querendo dizer o seguinte, uma disposição de não enganar a pessoa com quem eu interajo, de criar uma ilusão nela, a meu respeito. E o conceito de, eu diria, ontológico, como é que ela funciona, a verdade, como é que ela funciona no mundo da vida. Ela estabelece uma relação de continuismo entre a forma como se afirma determinadas crenças e valores e como se assume isso no cotidiano, na vida cotidiana. Eu quero entender se isso também pode ser compreendido. E também pode ser, eu falei redundância agora, né? Pode ser também pensado em termos de linguagem, em termos de testemunho. Então veja bem que a verdade, ela tem um lastro, ela tem um espectro muito amplo. Nós não podemos trabalhar a verdade. E sobretudo valor, verdade como valor que motiva o cristão, o convertido. O valor que motiva ele é olhar para a vida, interagir com as pessoas na vida. Sempre não para enganar, não para trapacear. Sempre para expor mesmo aquilo que não que a gente sabe que é objeto de recusa. Eu tive várias experiências em aconselhamento. Eu criei até uma teoria, a litometodologia, né? Eu criei essa teoria, ela está estruturada, parte dela já está escrita, a outra não. É um seminário que eu pretendo dar ainda, o Timóteo sempre me cobra. Vai acontecer, espero que seja esse ano. Espero que esse ano a gente dê esse seminário. Mas é uma teoria nova. Mas é uma teoria que trabalha com o pressuposto de que a verdade, ela nunca produz o choque que vai gerar o déficit no próximo. O déficit, e com o déficit vai gerar o prejuízo patológico no próximo. Vai gerar uma doença, uma fixação doentia no próximo. Não. Ao contrário. Então nós temos que trabalhar muito bem alguns conceitos do ponto de vista da interação, interagir com o outro baseado no valor da verdade. Por exemplo, tudo que nós vivemos nasce de onde? Da nossa interpretação da vida, da cultura, da existência. Essa interpretação, ela é lógica, ela é racional, ela é um exercício de uma racionalidade acadêmica, técnica, ou ela é derivada de uma percepção acompanhada de sensações. Se é essa segunda hipótese, então existe o risco da gente errar muito. Portanto, se essa possibilidade está presente, significa que a gente tem que cobrar pouco de quem está de lá. E cada um pode ter uma percepção diferente. Sim, é o respeito e perdoar o outro. O antiperfeccionismo. Não exigir do outro mais do que ele pode dar. Porque é aí que começa o problema. Muitos casamentos não acabaram por causa disso. Muitas brigas entre pais e filhos não acabaram por causa disso. Um mal entendido de uma percepção que produziu sensações equivocadas acerca do tema A, do tema B. Não é isso? Então, veja bem,
A percepção é sempre um problema. A realidade sempre se apresenta à percepção. E essa apresentação sempre gera sensações positivas e não positivas. Quando positivas, nós temos uma chance maior de estabelecer uma relação mais sadia com o nosso próximo. Fazer interpretações menos ameaçadoras a respeito do que ele quer saber acerca da gente e dele mesmo. Quando não, o medo, e sob essa égide do medo, a possibilidade de criar distorções na nossa interpretação é sempre maior. Às vezes a maldade também. A sensação do medo pode criar uma espécie de psicopatia hermenêutica. A gente interpreta maldosamente o outro para ferir o outro, para matar o outro, para descompensar o outro, para adoecer o outro, para estabelecer um triunfo definitivo nosso sobre ele. Aí é um problema sério. Isso quebra o princípio da aritometodologia. Isso quebra o princípio terapêutico, porque isso torna o outro cada vez mais refém de uma versão dramática da vida. E eu não sei se vocês costumam perceber em filmes, eu percebo muito isso em filmes, mas percebo também no cotidiano. Como é difícil viver perto de pessoas dramáticas. É difícil. As pessoas dramáticas, elas tendem a ser mentirosas, muito mais mentirosas do que as pessoas menos dramáticas. Quanto menos dramática, menos possibilidade de mentir. Quanto menos dramática, menos a possibilidade de distorcer existe de certos fatos que ganham versões. Então, estão percebendo o valor da verdade aí? Então, a verdade é um antônimo da dramaticidade. E sempre quando a gente usa dessa técnica da dramaticidade, a gente usa a técnica para auferir bônus, benefícios. Então a gente sempre usa com essa intenção, com essa motivação. Então a gente precisa entender melhor qual é a relação entre a filosofia da verdade e a filosofia da dramaticidade. Enquanto a filosofia da verdade tende a apresentar a realidade de forma, eu diria, mais científica no sentido mais sem a presença de emoções, fortes emoções, né? A versão dramática, ela sempre tenta conquistar certos benefícios à base da pura vontade de tornar o outro um imbecil, um enganado. Então, tudo isso está presente nas narrativas do Novo Testamento. E quando eu falo narrativas, eu já tenho que tomar cuidado, né? Porque esse conceito foi manchado. Hoje todo mundo fala narrativa como sendo uma versão mentirosa. Quando o Novo Testamento fala de narrativas, não fala com esse sentido. De fatos que aconteceram. Portanto, diferentemente da postura dos liberais, que entendia que os apóstolos de Jesus sempre tiveram a mentira como intenção ao narrar-se determinados fatos que não existiram, nunca aconteceram. A intenção de mentir é simplesmente para criar a ilusão de que ele viveu, ele fez tudo, portanto ele está qualificado para ser o grande líder, o grande Messias. E esse medo, essa falsa verdade passada pela teologia liberal contaminou muita gente. Na verdade, a narrativa do Novo Testamento é a descrição de fatos que aconteceram. É assim que eles querem. Agora vamos ver quem tem competência não para interpretar os fatos.
Bem, então eu acho que é isso, né? A gente já passou já de 1 hora. Vocês querem estender mais o nosso tema, uma reflexão sobre o nosso tema? Nós estamos só começando. Eu acho que nós vamos gastar aí uns... A verdade, né? A verdade vai. Eu acho que a gente vai levar mais ou menos uns 2 podcasts ou mais do que isso, talvez, para falar. Porque a verdade é um conceito que nós vamos ter que falar e nós vamos lembrar muita coisa também da bondade e da justiça. Porque a verdade, ela acaba abarcando tudo. Lembra a expressão? Retidão e justiça procedentes da verdade? Então é como se a verdade fosse a crença matricial. A realidade, mãe. Né? A realidade a partir de qual todas as outras realidades derivam. Né? Então, é assim que a gente tem que pensar a verdade. Não deve ser por acaso que o diabo é mencionado como pai da mentira. Pai da mentira. A verdade. A verdade, exatamente. Então, as pessoas chegavam perante Jesus e falavam: ai, meu mundo está acabando. Jesus, o que queres que eu te faça? Calma com uma pergunta simples, né? Não, vamos parar de ladainha. Você está querendo qual benefício? Eu quero esse benefício, eu posso fazer para mim? Posso, mas não precisa chorando com esse drama todo. Para de mentir. O drama é uma forma de apresentar um problema de forma mentirosa. Para conquistar o benefício por parte da providência, a gente precisa usar essa técnica. Você entende? Então, vamos falar sobre tudo isso. Eu acho que quem está nos ouvindo vai ficar interessado nisso aí. Por quê? Porque a gente vive num mundo que nos convida a ser dramático o tempo todo, a vivermos privados dessa verdade, como um valor que pavimenta uma rua para a gente caminhar nela até o fim, o tempo todo, né? Então, eu acho que eu posso parar por aqui, né? Espero que os nossos ouvintes e quem assiste o nosso podcast possa entender que nós estamos construindo um caminho para se compreender o que é a vida de conversão. Vida de conversão é viver sob a bondade, o controle da bondade, o holofote da bondade, da justiça e da verdade. E isso é vida de convertido. Vida que não apresenta esses valores fundamentais não é vida de convertido. É qualquer outra coisa. Nós estamos construindo aqui uma compreensão sobre como deve ser o cristão depois que se converte, como é que ele tem que viver a vida. A gente não sabe, não tem uma regra, mas eu posso apontar 3 valores que podem condicionar a sua vida, o seu modo de pensar, o seu modo de viver e de operar na vida. Posso, são 3 valores: a bondade, a justiça e a verdade. Eu estou repetindo para ficar mais fixo por parte de quem está nos ouvindo. Então eu cesso por aqui e a gente então volta no próximo episódio, né? Alguém quer fazer mais alguma consideração aí? Voltando a um artigo que é a insustentabilidade da vida humana no mundo sem fé, ali se faz uma análise de como a emergência da epistemologia científica, epistemologia pós-kantiana, não é? Levou a um descrédito do corpo dogmático da religião. E à medida que esse corpo dogmático da religião entrou em descrédito, se abriu espaço para o que lá se chama de progresso civilizatório, quer dizer, um novo modo civilizatório, onde se diz mais sim do que não. É lá que aparece a citação da música, não é? E você conclui, então, falando que nesse cenário a modernidade deve ser entendida como o velório lento, prolongado da religião. Então eu retomo isso agora. Por que a religião se tornou o lugar da feiura ontológica na modernidade?
porque ela implica uma ética do limite, uma ética negativa, não é? E, novamente, quando a fé cristã afirma a necessidade de permanecer no limite da verdade, ela está privando o indivíduo desses movimentos edossensitivos. Talvez quando alguém ouve esse discurso, essas análises sobre a fé cristã, ela deve perguntar se a rejeição não nasce exatamente de uma relutância em Uma dissociação. Dissociação de que natureza? Não, pode continuar, desculpa. Se essa rejeição a essa ética da verdade na fé cristã não nasce exatamente de um senso de perda que o limite da verdade impõe para um indivíduo que caminha fazendo utilização da política da mentira. Era isso que eu queria dizer. Mais alguém? Vai falar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Então aqui a gente encerra nosso episódio. Eu acho que ficou muito claro o valor da verdade. Valor para quem? Valor para a fé cristã. Ao mesmo tempo, um contravalor para o mundo que a gente está. E como isso acaba influenciando o estilo de vida na mentira, em que a gente tenta se esconder o tempo todo. A gente desenvolve um medo, uma fobia muito grande do sofrimento e do outro, de deixar aparecer quem a gente é. Isso acaba criando problemas, ou seja, adoecendo tanto o outro como a gente mesmo. O professor, pastor Anderson, ele chegou a dizer aqui que isso pode estar na base, esse estilo de vida em termos mais acentuados, ele pode estar na base da construção de casos mais graves de depressão e até de suicídio. Então eu acho que teve uma frase que a gente não disse aqui que eu queria colocá-la agora no final. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive do quarto escuro, para quem chegou nessa situação, que é o objetivo que a gente está aqui. Então a gente está aqui para propor uma cura para um mundo que a gente está analisando. Mas não só nesse sentido coletivo, porque a cura do mundo, como já foi dito aqui, a cura da sociedade, ela começa na conversão de pessoas, de indivíduos. E não há como se converter a esse modelo, como foi dito aqui no final, sem ter como base esses três pilares: a justiça, a bondade e a verdade. Mas a verdade parece ser aqui o ponto de partida fundamental. Eu acho que esse é um tema que merece muita atenção. Se você leva a sério essa ideia de que você é uma pessoa que precisa de cura, que precisa ser salva, curada, então eu te chamo para continuar ouvindo, porque a gente está só começando a tocar nessa questão, nesse tema. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até o próximo episódio.